Tudo bom, pessoal? Dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, à nossa matéria, falando sobre revestimento de superfície de aeronaves aí com fibra de vidro. Lembrando, né? Quando for trabalhar, muitas aeronaves ela tem no sanduíche, como a gente fala ali, que é a parte da fuselagem propriamente dito, com a cobertura totalmente ali, a secundária externa. Entre essa cobertura, muitas das vezes ela possui a fibra de vidro, que ela auxilia tanto na parte aí de som, né, diminuição de ruído, quanto também de manter temperatura. Mas a película de vidro, a fibra de vidro, ela dá bastante coceira, né, porque são micro pedaços ali de vidro que tem na fibra, então sempre cuidado ali ao manusear esse material. Aqui, ó, que a gente tinha conversado. Na placa lateral e inferior da cabeça aqui, ó, entre as longarinas, a gente vai ter o quê? Vai ter parte recoberta no que se refere a fibra de vidro. Ó, cabine e estrutura de proteção para aeronaves em fibra de vidro, certo? Os tecidos de fibra de vidro eles são aceitáveis para revestir ou reforçar uma superfície de aeronave, desde que o material atinja os requisitos de especificação denominados aqui. Os 1000 Charlie 9084, Yankee 1140 e Golf 1140. A resistência de tensão da fibra de vidro deve ser pelo menos equivalente à do tecido original instalado na aeronave. A composição química da fibra deve ser quimicamente compatível com o dope ou a resina a ser usada. A cobertura ou método envelope de reforço deve ser usados no tecido tratado para que possa ser costurado. Um tecido não tratado, que não pode ser costurado, pode ser aplicado nas seções sobrepostas. As práticas recomendadas para emendas dopadas devem ser aí utilizadas. Onde o tecido de fibra de vidro for aplicado apenas na superfície superior das asas, como proteção contra tempo, ele deverá cobrir cerca de pelo menos 1 polegada no borde de fuga e estender-se do borde de fuga, contornando o borde de ataque até aí a longarina dianteira. Antes de iniciarmos o trabalho, precisamos ter certeza de que os agentes adesivos utilizados vão ser no mínimo satisfatórios. Bolhas ou pouca adesão podem ocorrer quando forem utilizados adesivos que não são quimicamente compatíveis com o atual acabamento da aeronave ou que já estejam deteriorados por causa da idade avançada. Um meio simples de determinar isso é aplicar uma pequena peça do tecido de reforço na cobertura original, usando o processo de acabamento proposto. O teste deve ser verificado visualmente no dia seguinte, quanto a bolhas e pouca adesão. Quando butyrate, esse palavrão aí, ó, dope, for utilizado para colar tecidos de fibra de vidro, o acabamento deve ser realizado da seguinte maneira: limpar completamente a superfície e deixá-la secar. Se a superfície for encerada ou previamente coberta com qualquer outra proteção, remover completamente pelo menos a cobertura final. Após a colocação do pano de fibra de vidro na superfície, pincelar completa e suavemente com butyrate dope thinner e 10% de volume do retardador. Aplicar uma camada grossa de butyrate dope entre todos os tecidos de fibra sobrepostos. Quando secar, pincelar butyrate rejuvenescedor e evitar juntá-los até que a superfície esteja esticada novamente. Colocar fita de reforço, estrutura de fixação classe Brava e dope na fita de acabamento. Vai ser recomendado algodão. Então pincele o tecido com 50% de thinner e 50% de butyrate dope. Ou seja, aquele prosseguimento, aquele detalhamento que não só tem comentado aqui, a gente tem comentado na matéria, como vai ter que especificamente também ser falado ali pelo fabricante. Isso aqui é só a título de conhecimento, mais uma vez, não é para ser decorado, né? Quando for usada a resina para colar o tecido de fibra de vidro, após a limpeza da superfície, o acabamento pode ser feito da seguinte maneira: rejuvenescer a superfície dopada, após colocar o tecido de fibra de vidro sobre a superfície, pincelar completamente com uma camada de resina, umedecer as áreas sobrepostas completamente e deixar curar. Pincelar uma segunda camada de resina suave uniformemente e deixar curar. A superfície acabada não deve ser considerada terminada até que todos os furos entre os fios de tecido estejam cobertos com resina. Após lixar com água, pintar a superfície com uma camada de tinta base e dar o acabamento como desejado. As arruelas de drenagem e janelas de inspeção são instaladas como existiam na cobertura original. Quando usarmos tecido de fibra de vidro para reforçar superfícies móveis de controle, devemos verificar se nenhuma mudança ocorreu no seu balanceamento estático e dinâmico. Causas de deterioração aí dos tecidos de aeronaves.
Os tecidos de aeronaves eles podem se deteriorar mais rapidamente em áreas densamente industrializadas do que em áreas que têm o ar mais limpo. Até porque em área industrializada a gente sabe que a área mais industrializada é mais propensa, inclusive, à corrosão, né, devido aos produtos lançados no meio ambiente das indústrias. A única grande causa da deterioração dos tecidos é o dióxido de enxofre. A substância tóxica é encontrada em quantidades variadas na atmosfera. Ela existe em grande concentração em áreas industriais. Esse dióxido combina com oxigênio e umidade para formar o ácido sulfúrico que rapidamente ataca os tecidos de algodão. Tecidos de linho também são afetados, porém em um grau menor ainda que o algodão. O algodão ele vem a deteriorar mais rápido. O tecido da Dacron é mais resistente ao dióxido de enxofre e a outros produtos químicos do que qualquer outro tecido, exceto o de fibra de vidro. O tecido de fibra de vidro não é afetado pela umidade, mofo, produtos químicos ou a maioria dos ácidos. Mofo. Focos de mofo atacam os tecidos quando eles estão úmidos. Toda fibra de celulose natural prevê nutrientes para o desenvolvimento do mofo quando as condições se tornarem adequadas. Focos de mofo são também conhecidos como fungos e podem ser controlados pelo uso de um inibidor de fungos. O inibidor ele é normalmente misturado com dope e aplicado com a primeira camada de dope quando a gente está fazendo, seja a aplicação total ali, né, primária do tecido, seja quando a gente estiver realizando algum reparo. O dope contendo fungicida não deve ser pulverizado porque ele contém substâncias venenosas. O revestimento deve ser feito em prédios, ou seja, hangares limpos e secos. Prédios úmidos e sujos facilitam o desenvolvimento do mofo. Os focos nascem em farrapos, papéis úmidos e etc., que são depositados diretamente na superfície do tecido por algum movimento do ar. Os focos estão sempre presentes na atmosfera em vários graus e são levados para dentro das partes fechadas da aeronave pelo movimento do ar. Uma aeronave deve ser ventilada frequentemente para circular ar seco dentro das asas e fuselagens para que a umidade não se acumule. Dopes e thinners ácidos. Dope e o thinner. O uso de dopes e thinners cuja acidez esteja acima dos limites de segurança pode causar rápida deterioração nos tecidos das aeronaves, ou seja, em vez de agora otimizar, auxiliar, vai estar atrapalhando. Quando o dope é estocado sob extremo calor ou frio, as reações químicas aumentam a acidez dos limites de segurança. Estoques de dope militar compostos são vendidos quando testes periódicos indicam que o dope desenvolveu uma quantidade de acidez acima dos limites previstos. Vai ser, inclusive, vendido. O uso do dope com excesso de acidez pode conduzir o tecido a uma deterioração precoce. Em geral, os thinners não devem ser usados para dissolver o dope de uso aeronáutico. Esses thinners são normalmente muito ácidos e as fórmulas não são adequadas para o uso junto com o dope, antes da aplicação no tecido. Camada insuficiente do dope. Uma camada fina de dope não oferece proteção suficiente para o tecido, que pode resultar numa deterioração precoce ali do mesmo, né? Raios ultravioletas, que são invisíveis, combinam com o oxigênio formando um agente oxidante que ataca os materiais orgânicos. Esses raios ultravioletas podem ser evitados pela adição de pigmentos à película do dope e pela adequada cobertura do tecido com o dope. Alumínio em pó é adicionado em 2 camadas de dope para impedir que raios ultravioletas alcancem o tecido. Tecidos sem dope ou coberturas que não são protegidas por camadas de alumínio pigmentado com dope não devem ser expostos à luz do sol por um período longo de tempo. Uma proteção adequada do tecido é normalmente alcançada pela camada de dope, deixando a superfície lisa. Isso não pode ser determinado pelo número de camadas de dope aplicadas, mas preferivelmente pela espessura da camada. Isso vai variar com a técnica de aplicação, temperatura, consistência do dope e equipamento. Rachaduras na camada de dope permitem a entrada de umidade e luz, causando uma deterioração localizada no tecido. No que se refere à estocagem, é entendido que uma aeronave dentro de hangar tem o seu tecido protegido da deterioração. Embora deteriorações prematuras possam ocorrer, e especialmente em aeronaves estocadas em um hangar frio e sujo. Durante o dia, o sol quente no telhado aumenta a temperatura do hangar, o ar quente absorve a umidade da terra. Quando o ar esfria, a umidade absorvida condensa e fica depositada na aeronave. Calma. É entendido que uma aeronave dentro do hangar, essa parte a gente já falou,
Essa televisão sempre querendo me trollar. Calma. Que uma aeronave dentro do hangar tenha o seu tecido protegido da deterioração. Nós já falamos, né? O que vai acontecer? Isso vai ser complicado. Durante o dia, o telhado do hangar vai aquecer, o solo vai absorver essa umidade e durante a noite, quando estiver esfriando, esse ar vai condensar. As mudanças de pressão atmosféricas fazem com que o ar úmido penetre nas áreas fechadas da fuselagem, causando o desenvolvimento aí do mofo, que a gente acabou de falar. Quando estocando aeronaves revestidas com tecido, todas as aberturas grandes, o suficiente para entrar um roedor, devem ser tapadas. O ácido úmido dos ratos pode apodrecer o tecido e também corroer as partes metálicas, tais como nervuras, longarinas e algumas instalações. As condições do tecido dopado devem ser verificadas em intervalos suficientes para determinar se a resistência do tecido não está prejudicada a ponto de afetar a aeronavegabilidade da aeronave, se ela pode voar com segurança. As áreas selecionadas para verificação devem ser aquelas que podem se deteriorar mais rapidamente. As superfícies superiores geralmente deterioram-se mais rápido do que as laterais e a de baixo. Quando o contraste de cores for utilizado em uma aeronave, o tecido vai se deteriorar mais rapidamente sob as cores mais escuras, já que elas absorvem mais calor do que as cores mais claras. O aquecimento no interior de uma superfície de tecido, sob a cor escura, ele absorve mais umidade dentro da asa ou da fuselagem. Isso é ruim. Quando a superfície esfria, essa umidade se condensa e o tecido sob a cor escura torna a umedecer, facilitando o desenvolvimento de mofo numa área localizada. Durante o teste do tecido, o qual foi reforçado pela aplicação de fibra de vidro, destacamos a fibra do tecido na área a ser testada. O tecido de baixo é testado na maneira convencional. A verificação da superfície de tecido é feita facilmente usando punção de teste. Tem vários tipos de punções de teste no mercado, tais punções vão incorporar um cone penetrante, de acordo com a figura 319. Essas punções para tecido são indicados para uso nas aeronaves com superfície de tecido revestidas com dope, e eles vão determinar apenas uma indicação geral do grau da deterioração da resistência do tecido. Ou seja, a gente vai ver se esse tecido ele está se deteriorando, se ele tem que ser trocado, ele vai ver o grau de resistência que aquele tecido se encontra. A sua vantagem é que ele pode ser utilizado de maneira fácil e rápida para testar a superfície de tecido sem cortar a amostra do tecido da aeronave. Está aí o nosso punção de teste. Tem nas suas demarcações, ó, red, yellow, green e a escala calibrada. Se o teste com punção indicar que a resistência do tecido está abaixo do limite, o teste laboratório tem que ser realizado para determinar a atual resistência do tecido, para saber se ele de fato vai poder continuar sendo utilizado ou se ele vai ter que ser trocado. Durante o uso de um punção de teste idêntico ao da figura 319, devemos colocar a ponta no tecido dopado. Com o punção mantido perpendicular à superfície, aplicamos pressão com uma leve ação de rotação até o flange de teste contatar o tecido. A condição do tecido vai ser indicada por um êmbolo colorido que se projeta no topo do punção teste. A última banda exposta vai ser comparada com uma carta fornecida pelo fabricante do teste para determinar a condição desse tecido, e o teste vai ter que ser repetido em várias posições para saber se esse tecido está de fato aeronavegável, se a gente pode continuar utilizando esse tecido aí na aeronave. O punção de teste faz apenas um pequeno furo, aproximadamente meia polegada de diâmetro, ou uma depressão no tecido que pode ser reparada rapidamente por um remendo com dope de 2 a 3 polegadas. Teste de tensão em tecidos sem dope. O teste de tensão de tecidos é um meio prático de determinar um revestimento de tecido que ele esteja deteriorado, a ponto de necessitar de uma recobertura. A figura 320 vai ilustrar um típico teste de tensão de um tecido. Uma amostra do tecido sem dope a ser testada é cortada exatamente 1,5 polegada de largura e numa extensão suficiente, normalmente 6 polegadas, para permitir a introdução no equipamento de teste de tecido. Está aí o maquinário. Normalmente, cada borda da faixa é desfiada 1/4 da polegada, reduzindo a largura do tecido a 1 polegada. Os extremos da faixa de tecido são presos entre a escala sob ação de mola e parafuso de rosca sem fim. Quando a manivela for girada, o sem fim é empurrado para fora, aumentando gradativamente a tensão
no tecido contra a resistência da escala e da mola, até a tira do tecido se romper. Critério de resistência para tecidos utilizados em aeronaves. A deterioração máxima permissível para um tecido, já em uso nas aeronaves, se baseia num grande número de testes, vai ser de 30%. Tecido que tenha menos de 70% de resistência, de tensão, ele não é considerado aeronavegável e vai ter que ser trocado. Tem alguns operadores de aeronaves leves que usam tecido do tipo classe A, mas são requeridos somente para uso de tecidos do tipo intermediário. Nesse caso, esse material classe alfa continua sendo considerado aeronavegável, contando que não esteja deteriorado quando testado sem o DOP, abaixo de 46 libras, exemplificando 70% do valor de resistência de tensão requerida para que os tecidos intermediários novos possam estar aplicados na aeronave e sendo utilizados. DOPs e aplicações de DOP. Para esticar o tecido de revestimento e fazê-lo hermético, e à prova d'água, pintamos ou pulverizamos o tecido com DOP. Um revestimento esticado é essencial para segurar e sustentar o formato da seção transversal do aerofólio pela forma dada pelas nervuras, seja o borde de ataque, seja ainda estabilizador também ali horizontal ou ainda vertical. Esse DOP também protege o tecido da deterioração produzida pelo tempo ou pela luz do sol e, quando polido, dá uma superfície macia ao tecido e reduz fricção do revestimento. DOPs devem ser aplicados sob condições ideais para se obter resultados satisfatórios e consistentes. Uma atmosfera limpa, fresca e seca, com uma temperatura acima de 70 graus Fahrenheit e uma umidade relativa abaixo de 60%, combinados com uma boa ventilação, são critérios necessários para uma sala para que a gente possa aplicar o DOP. Ele tem que ser de consistência apropriada, ser aplicado uniformemente sobre toda a superfície. O DOP vai se deteriorar seriamente se armazenado em um local muito quente por um longo período. A temperatura não deve exceder 60 graus Fahrenheit por longos períodos de estocagem e, obrigatoriamente, não deve exceder 80 graus Fahrenheit por períodos de 4 meses. Precauções contra fogo têm que ser levadas onde quer que o DOP seja armazenado ou usado por causa da natureza dele ser inflamável. Salas para pintura e aplicação de DOP que não estão localizadas em prédios separados devem ser isoladas do restante do prédio por divisórias de metal e portas à prova de fogo. Para levar a superfície dos tecidos a condições de temperatura e umidade, os deixamos aproximadamente 4 horas na sala de aplicação de DOP após o revestimento e antes da aplicação do DOP. O número de camadas de DOP aplicadas em uma superfície de tecido vai depender do acabamento que está sendo requerido. É normal aplicar de 2 a 4 camadas de DOP incolor, seguida de 2 camadas de DOP pigmentado. DOPs pigmentados devem ser utilizados sobre DOPs incolores para proteger o tecido da luz do sol. Uma quantidade suficiente de pigmento deve obrigatoriamente ser adicionada ao DOP para formar uma superfície opaca. DOPs pigmentados consistem propriamente de pigmentos coloridos adicionados ao DOP incolor. DOP aeronáutico é qualquer líquido aplicado à superfície do tecido para produzir tensão por redução, para aumentar a resistência, visando proteger o tecido, tornando ele à prova de água e fazer o tecido aí hermético. DOPs aeronáuticos são também usados extensivamente no reparo e rejuvenescimento da superfície do tecido da aeronave. O DOP nitrato de celulose é uma solução de nitrocelulose em um plastificador, tal como sebacato de glicol, etilacetato, butilacetato ou butilalcool ou tolueno. A base de nitrocelulose é feita tratando algodão em ácido nítrico. O plastificador ajuda na produção de uma película flexível. Ambos, plastificador e solvente, são responsáveis pela ação de tensão do DOP. Solventes tais como benzol ou álcool etil são às vezes adicionados ao DOP para se obter a consistência apropriada. Esses solventes vão evaporar com solventes voláteis. DOP acetato butirato de celulose. Esse tipo de DOP é composto de acetato butirato. É um plastificador, trifenilfosfato, que não são voláteis quando misturados com etilacetato, butilacetato, diacetona álcool ou metiletiacetona, todos sendo aí voláteis. Esse DOP butirato ele tem o maior efeito de tensão no tecido e vai ser mais resistente ao fogo do que o DOP nitrato. Os solventes do DOP butirato são mais penetrantes do que aqueles do DOP nitrato
E o dope butirato pode ser aplicado com sucesso sobre ainda o dope nitrato seco na superfície do tecido. Dope acetato butirato de celulose. Ambos são usados no tecido de revestimento de aeronaves para encolher e esticar o tecido, como uma superfície de tambor para impregnar e encher a malha do tecido e para torná-la à prova d'água hermético resistente para preservar o tecido. O de alumínio pigmentado. Quando pelo menos 2 ou mais camadas de dope de alumínio pigmentado, pintado a pincel ou pulverizado, forem aplicadas sobre as primeiras 2 ou 3 camadas de dope incolor, após terem secado ou terem sido lixadas, uma película fina de alumínio vai ser formada sobre o tecido e as camadas inferiores aí do dope incolor. Efeito de temperatura e umidade. A aplicação satisfatória de acabamento de dope no tecido depende de muitas coisas, como o método de aplicação, temperatura, umidade, mistura correta de redutores, anti-esbranquiçamento, solventes, o lixamento e preparação do tecido. Em adição aos métodos especiais necessários na aplicação do dope, precauções posteriores são requeridas no manuseio, armazenagem e uso do dope por causa da sua alta inflamabilidade, ou seja, ele é altamente aí inflamável. No tempo de frio, as sobras de dope em salas sem aquecimento ou do lado de fora tornam-se bastante viscosas. Os dopes frios têm que ser mantidos numa sala quente entre 75 e 80 graus Fahrenheit, por pelo menos 24 horas antes de ser utilizado, ou o dope em grandes tubos de 55 galões requerem 48 horas aí nessa temperatura antes de serem utilizados. Problemas comuns na aplicação do dope. Bolha e gota. Uma grossa camada de verniz aplicada sobre uma superfície com dope que não estiver profundamente seca vai tender a formar bolhas. Para prevenir essas condições, a gente tem que deixar a superfície secar de 10 a 12 horas. Essas bolhas podem ser removidas lavando a superfície com solvente de dope até deixar macio, deixando a superfície secar, então lixar antes do acabamento. Gotas são causadas pelo dope que passa para o lado oposto do tecido durante a aplicação da primeira camada, como resultado da aplicação excessiva sobre longarinas, nervuras e outras partes. Painéis frouxos. Os painéis frouxos são causados pela aplicação do tecido com folga, ou então o tecido pode ter sido aplicado com tensão apropriada, mas permaneceu sem aplicação de dope por um longo período. Desta maneira ele acabou perdendo a sua atividade, né, o seu fator de tensionamento. O tecido frouxo, pela não aplicação de dope, pode ser esticado através da aplicação de acetona se ela for aplicada tão logo se note que o tecido afrouxou. Coloração inconsistente. A coloração inconsistente dos esmaltes, pinturas e dope pigmentado, ela é causada pelo depósito de pigmentos no fundo do reservatório, dessa maneira privando a proporção superior do veículo de sua própria percentagem do pigmento. Se, ao mexermos o reservatório, não ocorre a distribuição do pigmento satisfatoriamente, um remo longo ou um agitador deve ser utilizado para mexer a mistura a fundo. Furos minúsculos. Os furos minúsculos na película de dope podem ser causados pela temperatura muito alta da sala de dope, pela não aplicação a pincel da primeira camada no tecido para selá-lo completamente, por uma grossa camada da mistura contendo solvente em excesso, ou por água, óleo ou sujeira no suprimento de ar da pistola do pulverizador. Parte de esbranquiçamento dos dopes ou vernizes. Ele é comum em tempos úmidos. Essa condição nos dopes de nitrato de celulose e nos dopes de acetato de celulose é causada pela rápida evaporação dos diluentes solventes. Essa evaporação a baixa temperatura na superfície do tecido, onde acabou de ser aplicada uma camada fresca de dope, causando condensação na umidade da atmosfera. A fragilidade é causada pela aplicação do dope do tecido muito tensionado ou pelo envelhecimento da superfície dopada. A descamação é causada pela falha ao se remover a umidade, óleo ou graxa do tecido antes da superfície receber a camada. As áreas do tecido afetadas devem ser tratadas com acetona antes da aplicação da primeira camada. O escorrimento da camada ela vai ser causada pela aplicação de uma quantidade excessiva de dope ou por permitirmos que ela corra pelas laterais e bordas da superfície. Bom, a gente correu um pouco aí, né, nessa parte para a gente conseguir fechar o conteúdo. A gente sabe que tem conteúdos que vão haver mais figuras, vão haver mais imagens, conteúdos bem mais, outros não tão interessantes.
mas não nos exime de passar por todo o conteúdo que a agência cobre. Então, encerramos aqui o nosso conteúdo. Muito obrigado mais uma vez pela confiança a mim depositada e espero que vocês possam lograr êxito aí na prova. Muito obrigado e até uma próxima matéria aí.